Como o seu amor pode ter sido um ser do passado? Hoje eu irei falar do anime barra apenas um filme chamado Your Name, que conta essa história, de que mostra que um personagem encontrou o seu amor não em uma pessoa do presente e tudo mais, mas sim uma pessoa do passado, que o curioso é que infelizmente tinha ido de Vasco. Sim, ele meio que encontrou com um fantasma. E nisso, os dois começaram tipo assim, ele no futuro conheceu uma garota do passado. E os dois começaram a ter um relacionamento e tudo mais. E o interessante dessa obra é que ao longo da série os dois vão do nada. Meio que como se fosse o mundo daquele universo queria dar uma segunda chance para tanto ela, para quanto as outras pessoas da sua redondeza pudessem sobreviver ao caos. Pois inicialmente na série ele não sabe que ele conhece essa pessoa assim do nada. Ela meio que, como pode dizer assim, ela aproxima, ela vai para esse lado ela vai para essa outra dimensão. E inicialmente os dois vai se conhecendo, vai se desenvolvendo, porque inicialmente ela tanto pode ter essa capacidade de ir para o futuro, quanto ela também pode voltar de volta para o passado. Que é um interessante esse dilema. E que os dois vai, tipo assim, e que os dois vai se conhecendo aos poucos. E tanto, só que o engraçado é que ela tem essa habilidade de tanto ir para o passado quanto ir para o futuro. Mas ele não. Mas e tanto que os dois vai desenvolvendo um romance, vai se conhecendo, até chegar a um ponto, foi desenvolvendo tanto que ele queria ir atrás dela. Tanto que ele começa tanto uma saga para poder perseguir seu amor, que é o interessante, que ele vai até ela conta na cidade em que ela mora, ele foi lá visitar, e quando ele foi visitar, ele descobre que não tem nada. Tudo foi desvassado, pois teve um meteoro que caiu na região da cidade e ela, junto com todos os moradores, a maior parte dos moradores se foram, pois aconteceu na época de uma festividade. E nisso ele fica abalado e fica meio encucado. Como é que isso aconteceu? Como é que, tipo assim, como é que ela literalmente, como é que eu conheci uma pessoa que, tipo assim, ele tocou e tudo mais, não era um fantasma. E os dois, tipo assim, desenvolveram isso tudo, sendo que na verdade ela não tá mais entre nós. É tipo assim, fica encucado. E ele começa uma saga, que eu acho interessante desse anime barra filme, dele literalmente tentando fazer com que ela sobreviva. Ela e, ocasionalmente, toda a cidade sobreviva à catástrofe. Chega até um ponto, nessa dilema dos dois se reencontrando aqui ou ali, que ela reencontra com ele e os dois começam a, tipo assim, ele passa a informação para ela de que vai acontecer X e Y coisa e que tem uma região na cidade que não foi afetada. E nisso os dois começam engraçado, é uma saga tanto do presente quanto do futuro para fazer com que os acontecimentos do passado mudem. E a força do amor e como pode dizer assim, da dedicação para convencer o povo a, em vez de fazer o festival, mudar para um lugar mais distante, ao qual o meteoro não vai cair, fez com que pode dizer assim, o futuro fosse mudado. Tipo assim, o passado fosse mudado. E ela, junto com a sua família e vários outros, conseguissem sobreviver a essa catástrofe. Tipo assim, o amor, junto com o poder cósmico lá, talvez, aí já teoria meia, talvez seja alguma entidade que queria, quem sabe, dar uma chance para aquela população. Tipo, mesmo depois que passou-se o tempo, essa entidade talvez tenha percebido assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou dar uma chance para esse povo. Esse povo, infelizmente, se foi para um meteoro. E o meteoro eu não vou poder fazer com que ele não caia na Terra. Infelizmente. Mas, se eu pudesse conectar alguém do presente e do passado e do futuro,
e que essas duas pessoas pudessem, talvez, quem saiba, impedir uma catástrofe. E sim, foi a primeira vez em que eu vi, até mesmo numa história, uma vez em que um personagem conseguiu, dois personagens, um casal conseguiu salvar uma cidade inteira, só baseado, é claro, no seu convívio, no relacionamento, na paixão que os dois sentem e, é claro, na dedicação de conseguir usar suas influências, seus contatos para salvar o povo. E sim, o massa da série é que eles conseguem salvar o povo. E o mais estranho nessa obra é que, como eles mudaram o futuro, o que eu acho que é o meio que o paradoxo é como, que é uma questão que é, já que eles conseguiram mudar o futuro e evitar que essas pessoas se foram, e essa garota conheceu esse rapaz por causa dos acontecimentos, por causa do acidente e tudo mais, eles ficaram românticos, como eles, mesmo depois de passados anos, em que os dois já eram adultos e tudo mais, pois os dois estavam se conhecendo na adolescência, depois eles se conheceram, tipo assim, e se reencontraram depois de adultos, os dois conseguiram reaver a sua, pode dizer assim, seu romance. E o engraçado é que nenhum dos dois tipo assim, parece que eles tinha constituído família ainda, então parece que as linhas do destino tanto mudaram o mundo, como fizeram com que tanto um quanto o outro tivessem memórias um do outro e conseguissem reaver esse romance e recomeçar do zero. Os dois agora mais velhos e tudo mais. Que é um interessante, claro. Ela por ela ser de ano no passado, ela vai ser mais velha que ele. Mas pelo que dá a entender a série é que ela não é tão velha assim. Então a diferença é pouca de idade dos dois. E que mostra o que basicamente assim, às vezes coisas inexplicáveis podem acontecer. Isso é claro apenas no universo dos animes. Ou talvez não. Pois no nosso mundo tem alguns mistérios que pode-se dizer assim. Alguns teorizam que aconteceu. Tipo, pessoas que foram do passado para o futuro e vice-versa. Mas isso é apenas teorias. Ninguém tem como provar se é verdade ou não. É apenas eu chamo de uma suposição. Levando, é claro, algumas coisas que aconteceram. Alguns acham que é apenas montagem, no caso da vida real. Mas no universo dos animes isso é algo possível. E que você pode ver que coisas simples e rotineiras podem acabar fazendo, e até mesmo uma paixão pode, se for bem localizada e se os dois lados estiverem focados e determinados, podem salvar uma cidade de uma catástrofe que ironicamente já aconteceu. E o Neme, se vocês não assistiram anime ainda esse filme, recomendo muito. A história é massa, a animação belíssima, o romance, apesar de ser um filme e tudo mais, ele é bem trabalhado, não é aquela coisa meio rushada, porque tem umas histórias que sinceramente, tipo, do nada os caras já tá apaixonado e gamado no outro, não. É uma coisa que foi desenvolvendo aos poucos. Eu acredito que o filme tenha mais ou menos uns 2 horas, mas o que me fascinou foi isso. Foi o fator de, basicamente, tipo assim, o romance ter salvado a vida de vários. E ainda, mesmo depois de ter passado muito tempo, os dois puderam reaver esse romance. Agora os dois mais velhos. E do nada ela se muda para a mesma região, pois ela na história, na maior parte da história, ela era do interior, numa região do interiorana de Tóquio, já do Japão, pode dizer assim. E ele era de Tóquio, da cidade de Tóquio. Então era a garota do campo com o cara da cidade. Aí depois que ele salvou, depois que os dois salvaram e mudaram o destino do tempo, os dois no futuro se reencontraram e viveram seu romance.
Será que vai durar muito tempo ou não? Quem sabe? Mas uma coisa é fato: a dedicação e o esforço às vezes pode, talvez no mundo ficcional, mudar e salvar muitas vidas, e no mundo prático pode talvez ajudar alguém que seja necessitado, nem que seja a ele a ver um mundo sobre outras perspectivas. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com um colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima. E recomendo muito, se não assistiram ainda, deem uma chance para assistir o filme Your Name, pois a história é bem legal e que vai muito além de um mero romance.